Bom, gente, continuando então aqui, né, a falar sobre os módulos que eu participei lá na quarta edição do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, eu vou falar agora sobre o módulo do sistema endocannabinoide. Então, tem uma palestra muito legal que se chamava Cannabidiol na farmácia de manipulação. Quem que estava nessa mesa foi a Fernando Mendes e Elaine Fontino. Está tendo uma consulta pública, né, sobre digamos, a autorização, né, para que as farmácias de manipulação possam manipular canabinoides, CBD, né, CBD. E aqui tem um dos itens dessa consulta é que esse CBD ele não poderia ter menos do que 98% de pureza. E aí os palestrantes explicam, eles são da área, né, de farmácia de manipulação, que não existe no mundo um CBD com uma pureza de 98%, né? Então, como que ficaria, por exemplo, na hora de uma fiscalização, né, dessas farmácias, né? E eles falam sobre várias vantagens de ter essa farmácia de manipulação, de usar o CBD dentro de uma farmácia de manipulação. E eles chamam a atenção para personalização e adaptação para cada paciente, né, da dose, do tipo da via, então óvulos vaginais, supositórios, óleo, pomada, que concentração de CBD, enfim, né? Eles até fazem uma brincadeira, falam que é uma espécie de um passaporte genético único, né? Que ali você conseguiria, então, manipular. E aí alguém perguntou, mas então como é que seria o controle de qualidade, né, desses canabinoides, né, especificamente o CBD, né? Porque são insumos farmacêuticos que muitas vezes vêm de fora, né? Então ele explica, né, o Fernando, que irá ser utilizada a monografia da farmacopeia europeia, né, para que se possa fazer esse controle, né, de qualidade. Uma outra palestra da nossa querida doutora Paula Vinha, intitulada Cannabis Medicinal, quebrando mitos e abrindo caminhos no tratamento metabólico. Então ela começa falando, olha, estamos adoecendo inflamados por diversos fatores, então, fator ambiental, estilo de vida, envelhecimento, né? Envelhecimento acelerado. Então, ela fala que existe uma forte conexão, né, entre essas doenças neurodegenerativas e inflamação. Não só ela, vários palestrantes falaram isso, né? Mas aqui ela fala bastante. E aonde ocorre essa inflamação? Ela explica no corpo todo, né? Por quê? Porque, na verdade, essa inflamação ela é sistêmica e crônica, liberando citocinas inflamatórias. Então, isso é ter um envelhecimento ruim, né? Então, ela traz várias dicas de alimentação, de estilo de vida, para que a gente não tenha um envelhecimento ruim, né? Que seria impossível falar tudo o que ela falou, né? Vou dar alguns destaques aqui, né? Essa palestra ela foi feita online, né? Que era do Len May. O nome era Destrinchando o Genoma do Tratamento. A revolução da cannabis na medicina personalizada. Então, o que ele faz? Ele apresenta uma plataforma que se chama EndoDNA, onde você tem ali uma espécie de um aplicativo que chama mydna.live, né? Live. E qual que é a ideia? Né? Então, a ideia é o seguinte, você se cadastra e você coleta as suas amostras dos seus genes, né, na boca, coloca no envelope, isso tudo, obviamente, orientado por essa plataforma, né? E aí você manda lá para os Estados Unidos, e aí eles te devolvem com uma série de orientações. Olha, o seu organismo não produz tanta anandamida, está com deficiência com 2-AG. Você é um low metabolizer, ou seja, o seu organismo metaboliza substâncias de forma muito vagarosa, então você tem que aumentar a dose, né, por exemplo, de seus medicamentos, até dos canabinoides, como nós estamos falando aqui. Ou é rapid metabolizer, metaboliza muito rápido. Isso. Vamos lá, eu não sei o que eu falei aqui agora, vamos lá. Se é um rapid metabolizer, você tem que aumentar a dose dos canabinoides, né? Por exemplo. Se é um low metabolizer, então você diminui, porque você já vai estar muito tempo ali na biodisponibilidade, ali esses medicamentos no seu organismo. Então é uma forma da gente conseguir saber, afinal de contas, né? Como é que é individualmente, como é que está o meu sistema endocannabinoide? A gente sabe
que esse sistema endocannabinoide, ele flutua ao longo do dia, dos dias, dependendo de como eu tô, dependendo do que eu tô fazendo. A gente sabe, mas a ideia aqui é enviar, né, esses dados sobre o como que favoreceria você escolher um medicamento rico em THC, rico em CBD, rico em CBG, enfim, mais adequado para a tua composição genética. É isso, né? Interações medicamentosas, se você usa algum medicamento, se esses canabinoides teriam alguma interação, enfim, muita coisa. Eu achei bem interessante. Aliás, isso aqui é muito importante, porque se você quer ter uma medicina realmente personalizada, você deveria saber o que, que falta no seu organismo, ou então o que, que tem em excesso. Né? Se a gente pensar que a gente tem que estar nesse equilíbrio aí, é muito interessante. Todo mundo deveria, na verdade, fazer isso. Né? E para finalizar essa parte do sistema endocannabinoide, esse dia, né, que foi a sexta-feira, tem uma palestra muito legal do Dr. Pedro Pierro, que é Psicodélicos no Tratamento Psiquiátrico, Evidências Científicas ou Excesso de Expectativa. Então, ele trouxe lá todos, né? Ele deu exemplos de quais são os psicodélicos, né? Falou de um por um, e aí ele, no final, conclui, né? Que esses, então, psicodélicos, eles produzem um estado mental mais flexível, quebrando padrões de pensamento rígidos presentes nos transtornos da afetividade. Né? E mais, promovem a formação de novas conexões sinápticas, facilitando o aprendizado emocional e ressignificação traumática. Então, sim, é positivo, não é um exagero, né? Precisamos, claro, estudar mais, mas temos aqui, sim, um filão muito importante, e lembrando que a cannabis sativa é um psicodélico, porque ela age nos receptores serotoninérgicos 5-HT1A, 5-HT2A e 5-HT2C. Né? Então, junto, né, com psilocibes, com cogumelo, junto com a ayahuasca, que tem a dimetiltriptamina, junto com, né, e se a gente pensar em termos de microdose, esses psicodélicos têm sim um potencial gigante na psiquiatria. Então, fica com a gente, porque no próximo vídeo aqui eu vou trazer as palestras, um resumo das palestras que eu assisti no terceiro módulo, que é o Especialidades Médicas, que aconteceu no sábado, dia 24 de maio de 2025, na quarta edição do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Fique com a gente!